Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de quarta-feira para nós, que Deus possa falar conosco uma vez mais através da palavra dele. O nosso texto, a nossa leitura vai ser feita em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O texto aqui ele fala sobre uma das cartas, né? E essa carta especificamente é dirigida à igreja em Éfeso, e o Senhor ele mostra que havia um distanciamento daquela igreja daquilo que era o seu formato original, ou de quando ela teve um encontro genuíno com ele, com Deus. E quando nós olhamos esse texto aqui, ele conversa muito com a nossa experiência, né? Quando aceitamos o Senhor, nós descobrimos o seu amor. Nós descobrimos um amor que era de fato incondicional, né? Um amor por nós que era valioso, e mais valioso que qualquer outra coisa. Esse é o primeiro amor. E a reciprocidade, ela foi genuína. Aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de estar na casa dele, aquele desejo de fazer a obra dele, de se sentir pertencente, né, a um meio. E é claro que no sentido espiritual, não necessariamente no contexto social, né? E esse primeiro amor, ele tomou conta das nossas vidas, e ali foi evidenciada uma fé genuína. E algum momento na nossa trajetória, isso esfria. Em algum momento na nossa vida, devido às lutas, devido aos embates, às adversidades, às decepções, esse amor ele vai perdendo a sua essência. Não foi diferente no caso da igreja em Éfeso. Essa carta era dirigida à igreja que estava em Éfeso. Não era para um povo que não tinha experiência de salvação, não era para um sistema religioso, era para um povo que viveu a experiência de conhecer o amor de Deus. E por que deixar o primeiro amor? Como se deixa o primeiro amor? É possível isso? É preciso que nós venhamos a entender que o primeiro amor não nos deixa. Nós que o deixamos. Nós. É uma atitude nossa. É uma escolha nossa. Davi, por exemplo, quando ele ali no terraço avista Betseba, ali, naquele momento, ele deixou o primeiro amor. E isso é um processo. Não se deixa do dia para a noite, é gradativo, é um processo contínuo. Quando nós olhamos as expressões utilizadas por Deus na carta à igreja em Éfeso, nós vemos claramente que o Senhor usa expressões do passado: puseste, achaste, trabalhaste, não te cansaste, sofrestes. Todas as obras da igreja de Éfeso estavam no passado. São as primeiras obras que foram praticadas um dia e deixaram de ser praticadas. O Senhor não esqueceu o que fizemos na sua presença, na sua obra, no nosso trabalho, dos nossos frutos. Deus não se esquece. Mas isso precisa ser constante. Não pode ficar no passado. Nós não podemos viver de experiências passadas. Isso não é cristianismo. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é contínuo. É um processo contínuo. Quando nós olhamos a fundo, né, essa expressão deixaste, utilizada aqui pelo apóstolo João, e a palavra grega que ele utiliza é apiemi, e ela tem alguns significados. Eu vou listar aqui só para os irmãos entenderem. Esse deixaste significa em grego apiemi, ou seja, mandar ir embora. É usada quando o marido se divorcia da sua esposa ou vice-versa. É deixar ir, abandonar, não interferir, é negligenciar, é deixar de pagar uma dívida ou esquecê-la, é desistir, é partir, é deixar alguém a fim de ir para um outro lugar, partindo depois algo para trás, é desertar sem razão, é deixar destituído. Anotei aqui. Isso tudo significa apiemi, deixaste o teu primeiro amor. Porque nós abandonamos a nossa fé, muitas vezes. Nós abandonamos a nossa experiência. O teu. Vamos ressaltar essa partezinha. O teu. Quantas vezes nos preocupamos com o primeiro amor do outro, com os erros do outro, com as falhas do outro, com aquilo que o outro deixou, com aquilo que o outro desistiu, com aquilo que o outro abandonou, né? Ou com quem abandonou, ou por que nos abandonou. Mas esquecemos de olhar para o nosso interior, de olhar para o nosso coração, de olhar para a nossa vida, porque a análise é nossa.
Essa palavra não é para uma outra pessoa, é para você que está ouvindo. Deixaste o teu primeiro amor. É para mim. Eu aqui, Alan, que estou falando com vocês. Quantas vezes nós deixamos o nosso primeiro amor? Quantas vezes nós abandonamos a nossa essência em Deus? Aquela experiência gostosa do início da nossa caminhada. Eu gosto de Daniel e eu sempre uso esse texto como um exemplo de ali preservar a fé, ou de preservar a essência. Daniel ficou muitos anos na Babilônia, décadas. Reinos se passaram e quando Beltesazar manda chamar Daniel, Beltesazar faz uma pergunta muito curiosa. Ele fala: és tu o mesmo Daniel? Depois de anos, depois de muito tempo, depois que se passaram reis, depois, és tu o mesmo Daniel? Ou seja, será que tu manteve a mesma essência? Será que tu manteve a mesma experiência com o teu Deus? Será que tu manteve o teu primeiro amor? Será que você deixou? Será que eu tenho sido o mesmo Alan? Será que você tem sido aquela mesma filha do Senhor, aquela mesma serva que teve uma experiência tão maravilhosa em algum momento? Aquele varão que teve uma experiência tão marcante? O objetivo dessa carta de João a Éfeso foi levar a igreja de Éfeso de volta à prática das primeiras obras. Primeiro amor é isso, não é emoção, é a prática das primeiras obras, é uma busca. Não existe salvação se não a vivermos com o primeiro amor. Não existe. E a igreja de Éfeso, ela precisava entender isso. Deus quer que nessa noite de quarta-feira nós venhamos a entender isso. Será que alguma parte de nós, da nossa experiência, ficou para o passado? Ficou para trás? Será que não temos sido mais os mesmos? Desde quando o Senhor nos chamou, desde quando o Senhor te chamou para esse processo, para esse deserto, para essa adversidade, para essa experiência, porque é um processo sim de lutas, de tristeza, de angústias, mas que te conduzirá ao milagre, à vitória. Será que você tem preservado no teu coração o primeiro amor? Será que eu tenho preservado? Ou será que deixamos? É hora de voltar. Vinde, tornemos ao Senhor. Ele fez a ferida e Ele curará. Ele fez a ferida e curará. Mas há um convite. Vinde. Tornemos ao Senhor. Volte, minha irmã. Volte, meu irmão, ao primeiro amor. Deus não mudou. O amor dele por você continua o mesmo. O cuidado dele por você continua o mesmo. E quer saber de uma coisa? As promessas continuam as mesmas. Elas não caíram por chão. Da parte de Deus, não. Não caíram por terra. Não. Volta você. Que eu venha voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor.